Agora, dando continuidade à nossa jornada do autoconhecimento, você poder definir qual é a sua situação atual. Quem é você hoje em todas as suas diferentes facetas, ou nos seus diferentes papéis, as suas diferentes personalidades, vamos dizer assim. No final das contas, você é um indivíduo único, que agrega todos esses papéis. E eu espero que você tenha feito todo o dever de casa, especialmente a nossa roda da vida, em que você deve ter colocado a sua pontuação, o seu autodiagnóstico. Eu sei que devem ter surgido dúvidas e joga suas dúvidas aqui nos comentários, coloca no fórum aqui para a gente poder discutir e poder ajudar você a se desenvolver ainda mais. Eu sei que tem gente que não fez e está assistindo a aula, às vezes vai assistindo uma aula, assistindo as outras aulas e deixa as tarefas acumular. Lembra que é um processo de desenvolvimento, que a gente vai conhecendo um pouco mais da nossa estratégia à medida que a gente toma decisões, à medida que a gente coleta informações, à medida que a gente avança nos exercícios. É muito importante que você siga os exercícios. Espero que você esteja aí agora com o seu caderninho em mãos para a gente poder avançar no nosso autoconhecimento. Já fizemos a roda da vida, já fizemos nossos papéis, talvez você tenha feito que era opcional a matriz SWOT, as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e tudo isso a gente está fazendo do ponto de vista de um autodiagnóstico. Mas imagina como você poderia se beneficiar de um olhar externo. Talvez de uma pessoa que trabalha com você, de um familiar, de alguém que estudou com você, de um cliente. Que pessoas que podem trazer para você uma nova perspectiva de partes suas que talvez você não conheça. É isso que se trata o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é algo que, na verdade, vai fazer parte aqui da nossa estratégia para o resto da vida. Você sempre vai estar procurando conhecer um pouco mais sobre você. E uma das maneiras de fazer isso, que a gente vai ver mais à frente na aula, é o chamado a janela de Johari. Então, janela de Johari, que é esse desenho aqui que nós temos. E essa janela de Johari, ela coloca você aqui como a parte que você conhece, então as coisas que eu conheço, e as coisas que eu desconheço. E as outras pessoas, como elas me percebem. Então elas conhecem alguma coisa sobre mim e também tem coisas que elas desconhecem sobre mim. Quando eu cruzo o que os outros conhecem com o que eu conheço, eu tenho essa área aberta aqui que a gente chama de arena, e é o local onde vai estar a maior parte das nossas informações aqui, né? Você. Existe também uma área que você conhece, mas que as outras pessoas desconhecem, que é a nossa área oculta, outras faces. E carregar máscaras aqui, carregar segredos, é uma coisa que é muito difícil. E chega uma hora também que você vai acabar pagando o preço disso, de ter que lidar com essa contradição. Isso é muito ruim. E tem uma outra coisa que é aquilo que eu desconheço, mas que as pessoas conhecem de mim. É isso que eu quero que você vá procurar agora no feedback. Então, o nosso grande objetivo aqui com a janela de Johari, na verdade, é expandir essa nossa arena aqui para que eu consiga conhecer um pouco mais dos meus pontos cegos, perguntando para as pessoas. Então, vou me apropriar disso aqui. E também que eu consiga agora ser eu mesmo e não ter coisas escondidas ali, coisas que eu não quero compartilhar. Quanto mais eu crescer essa minha área aberta, essa arena aqui, mais eu vou diminuir essa minha área desconhecida aqui. Então, mais eu vou diminuir essa minha área desconhecida. E aí eu vou conseguir ser integral, vou conseguir ser consistente, vou conseguir ser coerente. As pessoas vão olhar para mim e vão conseguir enxergar a mesma pessoa que eu quero enxergar em mim mesmo. É isso que é o nosso autoconhecimento. E agora vamos falar dos nossos pontos fortes. Esse livro aqui é fantástico, muito bacana. Ele fala para você descobrir os seus pontos fortes e ter uma avaliação dentro do livro. Quem quiser comprar o livro, é um livro muito bacana e vale a pena realmente ler. Você pode fazer esse autodiagnóstico e pode perguntar para as pessoas te ajudarem, mas esse aqui é um teste já feito com mais de 2 milhões de pessoas pelo Instituto Gallup. Bem conhecido aí, renomado Instituto Gallup. E o que eles falam nesse livro aqui, eu achei muito bacana, ele fala para você ser melhor naquilo que você já é bom. Você já parou para pensar nisso? Porque quando a gente está falando de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, muitas vezes a gente quer identificar o que é o ponto fraco, as coisas que eu sou ruim, para eu procurar desenvolver aquilo. Igual era na escola, basicamente, né? Então, se você era ruim de matemática, você tinha que fazer mais aulas de matemática para compensar aquilo. Mas você era bom de pintura, então você não fazia muitas aulas de pintura. E aí você deixou de explorar aquele seu potencial. Ele fala, e através de, os autores falam, na verdade, e através de estudos com gerentes e supervisores, gente de todos os níveis da empresa,
mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, que aqueles que focam em desenvolver os seus pontos fortes, eles têm muito mais sucesso, muito mais avanço, muito mais progresso do que aqueles que simplesmente estão procurando controlar as fraquezas. Não é que você deve deixar suas fraquezas de lado, a gente deve trabalhar as nossas fraquezas também numa coisa que os autores chamam de controle de danos. Se, por exemplo, você não tem muito conhecimento de finanças, você vai ter que dar uma estudadinha naquilo, fazer um curso, porque para você poder se desenvolver profissionalmente, seja para ser um empresário, seja para você ser gerente, supervisor, diretor, você vai ter que lidar com orçamento, com a parte financeira da organização, então você precisa fazer aquilo. Mas não adianta você ficar só trabalhando os seus pontos fracos sem desenvolver os seus pontos fortes. Pontos fortes são muito importantes. E o que é bacana de desenvolver os nossos pontos fortes é o sentimento de progresso e motivação. Porque o ponto forte, em geral, é alguma coisa que vem fácil para você. Não fácil, mas que é um pouco mais fácil do que para as outras pessoas. É algo em que você se diferencia. É algo também que provavelmente te dá prazer porque você é bom naquilo. Então dá uma satisfação de você conseguir atingir aquilo. Se você é bom em matemática, você deve ter aquela satisfação de fazer os problemas difíceis que muita gente não consegue fazer. Você precisa estudar menos do que as outras pessoas para poder ter a mesma nota ou ter notas maiores. Imagina se você explorar todo esse seu potencial. E eu posso dizer para você, como eu me tomando como exemplo, quando eu comecei a me focar mais nos pontos fortes, depois que eu li esse livro, na verdade, e algumas pessoas já tinham me falado dele, eu comecei a focar nas coisas que eu precisava desenvolver. E quando eu comecei a desenvolver esses pontos fortes, o meu crescimento foi muito maior do que antes, quando eu ficava cuidando dos meus pontos fracos. Então antes eu ficava me preocupando com aspectos administrativos, com aspectos de finanças, com aspectos de marketing, com outros aspectos ali dentro da minha empresa, tentando dar conta de todas as coisas, que, como na vida de um empreendedor. E aí eu percebi que eu poderia colocar pessoas que eram melhores do que eu naqueles lugares. E que se eu desenvolvesse os meus pontos fortes, como o meu ponto forte de dar aulas, como o meu ponto forte de desenvolver conteúdos, como o meu ponto forte de desenvolver métodos de consultoria. Isso me traz uma satisfação, eu gosto muito de fazer isso, e eu passo bastante tempo fazer isso, e eu vejo que o meu progresso é às vezes mais rápido, mais fácil do que outras pessoas que não têm isso como um ponto forte, e agora eu consigo atingir muito melhores resultados do que antes, quando eu ficava com esse controle de danos. Pensa nisso, pensa em que coisa você é bom, que coisa você diferencia, o que faz você melhor lá no seu trabalho, no seu grupo de estudos, em qualquer um dos seus papéis. E aí pensa como você pode desenvolver e potencializar isso ainda mais. Imagina que se você gosta de dar aula, em vez de você ficar fazendo cursos dos aspectos administrativos e outros, se você fizesse um curso de preparação de conteúdo, se você fizesse um curso de oratória para melhorar como professor, se você fizesse cursos que contribuíssem para esse seu ponto forte, você poderia estar muito mais longe. Você poderia ser um professor classe A, nível extremamente elevado, um top professor, sendo que talvez hoje você, em vez de investir naquele seu ponto forte, você está investindo nos seus pontos fracos, de talvez estar desenvolvendo coisas que você não é tão bom e que te trazem menos resultado com muito mais esforço. Saber o que é o seu ponto fraco significa que você leva muito tempo, ou é muito desgastante, é muito difícil para você fazer aquele tipo de atividade. Vamos ver isso na nossa aula completa. Clica aí e assiste o restante. Te vejo daqui a pouco.